O perdão ele é a principal chave da inteligência emocional, e eu quero aqui trazer algo um pouco mais na linha do que a doutora Michele trouxe, algo também informativo, não apenas uma história contada, porque eu poderia falar aqui de vários momentos, circunstâncias, situações que eu trabalhei o perdão na minha vida. Mas se eu apenas te conto sobre o perdão, você continua saindo daqui ouvindo sobre o perdão, mas às vezes não sai daqui com conteúdo e ferramenta para poder colocar isso em prática. Então, quem aqui acredita que nós temos que perdoar? Levanta a mão, por favor. Se não todo mundo, a grande maioria. E no mundo de hoje, nós estamos vendo as pessoas perdoando ou retendo o perdão? No mundo de hoje, em sua maioria, considerando 51%, você acha que as pessoas estão liberando o perdão ou estão retendo o perdão? Em sua maioria, elas estão retendo o perdão. Então, nós temos uma consciência unânime aqui, e se a gente rodar isso em qualquer lugar, culturalmente, nós fomos ensinados que o perdão ele é necessário. Mas na hora de pôr em prática, isso não está indo tão bem. E aí nós vamos falar um pouco sobre o nosso cenário brasileiro aqui hoje. É algo para a gente poder colocar os olhos no lugar que a gente precisa olhar. Então, muito prazer, eu me chamo William Dumont, assim como a doutora Michele falou, eu também sou apaixonado por pessoas, me posiciono hoje como mentor de desenvolvimento pessoal, desde quando Deus me chamou e falou: filho, para de andar pela provisão, atrás de coisas que vão te gerar recursos, e anda pela visão, faça o que eu te chamei fazer. E sou eu quem vou guiar os seus caminhos, e a sua vida certamente a prosperidade vai vir junto. Então, meus olhos estão no autoconhecimento. E o autoconhecimento eu tenho trabalhado ele em 3 níveis. Nível 1 é o que a gente sabe de quem a gente tem sido. Ferramentas de autoconhecimento, o que eu sei de mim, o que o outro sabe de mim, o que está aos nossos olhos ou que as ferramentas nos auxiliam. Mas tem o nível 2, que é de onde essa pessoa veio, qual ambiente, qual contexto, qual cultura, qual mentalidade, qual visão de mundo. Aqui já fala sobre um autoconhecimento mais profundo. Não é todo mundo que está falando sobre isso. E principalmente o nível 3, cruzando isso com quem a pessoa foi feita para ser. E aí envolve o plano do Criador para o qual Ele te fez. Cada um de vocês, olha para dentro do seu dedão polegar, por favor. E olha bem assim, sério mesmo. Dá uma namorada no seu polegar e veja o que tem aí dentro. Aí dentro tem a sua identidade. E isso te torna singular, diferente de todas as pessoas. Nunca se amoldem ao padrão, nunca se deixem ser levados por comparação, porque o Criador que te fez não te fez para ser igual a alguém. O seu diferente, a forma como eu sou com vocês e como vocês são comigo, é a parte da singularidade que cada um de nós carrega. Então, como falado aqui, eu atuo baseado em princípios milenares, porque no mundo de ideais nós temos que ter uma fé, uma base sólida para transitar. Hoje, para você ter uma ideia, eu estava vindo para cá, recebi uma mensagem assim: Maitezinha nasceu. Falei, uau! A história de Maitezinha é que quando eu atendi uma mulher, ela chegou para mim e falou assim: William, eu só quero um homem para fazer um filho em mim e ir embora. Eu não preciso ficar me relacionando com ele, eu não quero isso. E também não quero dinheiro dele, eu dou conta. E ela dá conta mesmo, ela é fera demais. Só que eu falei assim: poxa, o que te levou a querer isso? Eu estava levando primeiro referência dela num padrão de nível 3. Por quê? Você não foi feita para querer isso. E ela começou a me contar, vou abreviar bem assim, porque nós temos um tempo corrido. 15 relacionamentos, fora os não oficiais, feridas na alma, machucada demais. Ela falou assim: porque nenhum deles conseguiu atender às minhas expectativas e às minhas necessidades. Qual era a queixa comum entre todos eles? Muito nervosa, explosiva. E aí eu levei ela num lugar assim: e quem que reagiu assim com você antes? Quem tratou você dessa forma como você está tratando os seus antigos namorados da mesma maneira? E aí ela caiu no choro.
ela entendeu a ferida de um contexto cultural onde ela foi inserida, ferida de paternidade, um pai muito exigente, então ela com a necessidade de provar que ela era capaz. Então, se um namorado falasse assim para ela assim, ó, nossa, meu bem, você cozinha muito bem, até que ficou bom. Se ela ouvisse assim, até que ficou bom, ela mandava o cara embora na hora. Porque para ela aquilo era uma ofensa. Então, o jogo da vida, eu tenho entendido cada vez mais que não é sobre a capa, mas nós temos que entender o contexto do livro. Nós temos que entender a história, cada um tem uma bagagem. E uma das coisas que nós mais precisamos atentar é sobre o perdão. Essa é a minha família, nós estamos casados com a Gabi, temos 2 filhas, a Vitória e a Sara, também sou muito conectado nesse propósito de família, mas hoje aqui eu quero falar para vocês sobre o poder do perdão. Uma universidade lá em Stanford fez um programa de treinamento de perdão uma certa vez, e eles diagnosticaram lá que diante desse treinamento as pessoas tiveram uma redução no quadro de até 70% em sintomas de depressão, ansiedade e raiva. O perdão é ou não é eficaz? A gente sabe, mas estamos com dificuldade de colocar em prática. Então, esse é o cenário do nosso Brasil. O Brasil, no cenário da América Latina, é o número 1 em depressão. Depressão, para quem não sabe, é excesso de passado, pessoas presas no passado. E ele é o número 1 no cenário mundial, no quesito do transtorno de ansiedade. Para quem não sabe, ansiedade, para alguns é excesso de futuro, mas um transtorno de ansiedade, ele tem uma raiz também no passado, que é o medo de acontecer de novo aquilo que já aconteceu um dia. Alguém aqui não é brasileiro? Todo mundo aqui é brasileiro? Quem é brasileiro, levanta a mão. É o nosso cenário. Isso aqui fala da gente, isso aqui fala da forma como nós estamos gerando família, como nós estamos construindo nossos relacionamentos e como que tem estado aí o estado emocional da nossa nação. Isso fala sobre nós temos que rever a maneira como nós estamos guiando a nossa jornada. Então, um tratamento eficaz, perdão. Estudos mostram que o perdão está associado à redução de sintomas depressivos, já falei aqui, melhoria de saúde mental bola da vez, libera também aí a questão do bem-estar. Então, sem perdão, gente, sem a gente entender, às vezes a gente nem sabe por que a gente tem que perdoar. Hoje eu vou dar um exemplo aqui sobre algo pessoal, e nesse pessoal eu vou contar um pouco de como que funciona um gatilho emocional, por exemplo, que nos leva a uma consequência. Tá claro? Então, o perdão ele é algo natural ou espiritual? Espiritual. Adianta eu querer racionalizar ele? Fulano de tal não merece, não vou perdoar. Como que eu vou perdoar isso? Não faz sentido. Como que você vai querer racionalizar uma coisa que é espiritual? Não adianta você ficar esperando fazer sentido perdoar. Ou você calça no princípio e coloca ele confiando que ele funciona, ou a sua mente vai roubar você de entrar em ação e colocar o perdão em prática. C.S. Lewis diz que o perdão vai além da justiça humana. É perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Então eu vou falar para você de 4 tipos de perdão. Primeiro deles, perdoar e pedir e receber perdão de Deus. 1 João 9 diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça. Gente, quem aqui assim reconhece que é pecador, que é falho, que erra? Levanta a mão, por favor. Merecedores do perdão de Deus, da graça de Deus. Então, se eu vou pedir e receber perdão de Deus, é o banho de Deus. Eu chego lá sujinho, aí eu peço perdão para Deus, recebo perdão de Deus, o banho dele, saio limpinho, é ou não é? Eu limpinho, me relaciono com ele, me relaciono melhor com as pessoas e por aí vai. Então esse é o primeiro tipo de perdão. Segundo, liberar perdão para quem te ofendeu. Alguém te ofendeu de alguma forma, ainda que essa pessoa tenha consciência ou não, ela te ofendeu, você se sentiu mal por aquilo. Ou até mesmo quando você era uma criança, indefesa, impossibilitada de reagir. Fizeram algo com você não gostou, aquilo te marcou, isso marcou sua alma, e talvez
esse sentimento de alguma forma pode estar aí ainda, e você precisa liberar o perdão. Terceiro tipo de perdão é se você ofendeu alguém, ainda que você não tinha intenção ou tinha lá os seus motivos. Não coloca na conta a condição do motivo pelo qual alguém se ofendeu com você. Esteja na conta apenas assim, apesar de eu ofendi alguém, deixa eu lá fazer esse conserto. Tá? E por fim, perdoar a si mesmo. Esse aqui, eu até coloquei uma frase de impacto: se Deus te perdoa, não queira ser maior do que Deus. Muitas pessoas ficam paralisadas na vida porque não se perdoam. Não queira ser maior do que Deus. Então o perdão ele acontece em 2 níveis. Um é no perdão declarado, aquele assim, ó, já perdoei, sabe como é que é, né? Falando de tal, perdoado, sabe, né? Tá livre. Conhece gente que fala assim? Tem gente que fala que perdoa dessa forma? Esse é um nível de perdão. Qual que é o outro nível de perdão? É quando ele vem acompanhado de gestos que comprovam o perdão. Então você vê que a pessoa ela dá fruto disso, ela fala sobre isso, o comportamento, a expressão corporal dela comunica nesse sentido, e você não vê de fato ela limitando acesso com ninguém. Então a parábola que eu trouxe aqui é o senhor, o servo e o conservo. Um senhor estava lá e chegou diante da presença dele o seu servo. E aí ele falou: servo, que bom que você está aqui. Você tem uma dívida comigo, me paga ela. E o servo: meu senhor, eu não tenho condições de pagar essa dívida. Por favor, abre mão dela, me perdoa. Tá bom, servo, pode ir, está perdoado. E o servo saiu da presença do senhor e encontrou com o seu conservo. E ali com o conservo dele, ele falou: oi, conservo, que bom te ver. Você tem uma dívida comigo, me paga ela. E o conservo falou: meu servo, eu não consigo pagar essa dívida. Por favor, perdoa minha dívida. Ele: de jeito nenhum. Você tem que me pagar, eu vou te pôr na prisão. E as pessoas vendo aquilo, foram até o Senhor e falou: Senhor, aquele servo lá, e contou todo o caso para ele. E o Senhor chamou o servo e falou: servo mau, hein? Perdoei a sua dívida e você está retendo o perdão da sua dívida do outro para com você. Irado, o Senhor entregou ele aos torturadores. Quem falou essa parábola foi Jesus. E no final do texto ele fala assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar ao seu irmão de todo o coração. Você acredita que falta de perdão traz tormento na alma? A sua alma fica em paz? Quando você lembra da pessoa, você fica em paz? Quando você lembra daquela situação, você fica em paz? Nós estamos falando aqui sobre corpo, alma e espírito. Se a sua alma está atribulada, quem paga o preço é o corpo. Doenças psicossomáticas podem começar a acontecer. Não é, doutor? Então, consequências da falta de perdão. Se você não perdoa, você não é perdoado. Gente, sabe aquela ducha do primeiro perdão que eu falei lá? Ela não liga, não acontece. O sujinho chega lá: perdão. Perdão. Não funciona, a ducha não tem como. Aí você sai sujinho. Pessoa sujinha não conseguiu receber perdão de Deus, por quê? Lembra da parábola? Se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Nossa, dureza. Não é dureza, querida, é princípio. O princípio foi feito para a gente poder obedecer. É entrar em obediência e surfar no princípio. É andar em desobediência e, infelizmente, a gente ser atropelado por não querer obedecer ao princípio. Quando você quebra princípios, o princípio te quebra. Quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Então vale a pena cumprir princípios. Prejuízo da falta de perdão: se afasta da comunhão com Deus, tem quebras de relacionamentos. Aí eu coloquei aqui um contexto mais para empresas, né? Às vezes eu estou fazendo essas palestras em organizações, atendendo a liderança, e aqui eu coloquei de emprego, mas serve para a sociedade, serve para parceria, serve para um tanto de coisa. Pessoas que não liberam perdão, retêm o perdão, são pessoas amarguradas, não tem jeito. Vou dar uma velocidade aqui. Então, só se perdoa o imperdoável, pois o perdoável já está perdoado, tá? Falta de perdão é mais danoso do que você imagina. Vou te contar um caso aqui forte agora. Antigamente, antes de Cristo, numa cultura romana,
Se a pessoa cometesse algum tipo de assassinato, o falecido, né, o defunto, era amarrado ao pé dessa pessoa. E essa pessoa tinha que andar com esse defunto até o resto da vida. Aí eu te pergunto, se você tem um corpo amarrado ao seu corpo e você precisa andar, você vai ter velocidade para poder andar? Vai ficar cansado mais rápido? Vai te impedir de alcançar voos maiores? Isso vai te desgastar mais? Vai te fazer morrer mais cedo? Sabia que quando você falta com perdão, quando você retém o perdão, você está matando pessoas? Sabe onde que você mata uma pessoa e carrega um defunto? Dentro do seu coração. A palavra de Deus diz que do coração procede a vida. E toda vez que você falta com perdão, você está deixando um defunto num lugar onde não foi feito para ele poder habitar. Certamente vai cheirar mal, vai atrapalhar a sua jornada. Pessoas com falta de perdão são o que, gente? Olha aí, sintomas: amargura, rancor, senso de justiça aguçado, esse aí pega para muita gente, carência emocional, ira, nervosismo, passividade, mentiras, dissimulação. Nós estamos vendo esses sintomas no Brasil? Causas: traição, abuso, aborto, difamação, confusão, mentira, abandono e rejeição. Esses aqui, vou citar até um deles hoje para você entender como que desencadeia o sentimento de abandono, talvez inconsciente. A pessoa nem tem consciência, ela só está vivendo debaixo de um sistema de recompensação, um mecanismo, tá? Então, o que é que te impede de poder pedir perdão? Falta de conhecimento. Por isso que hoje eu priorizei conhecimento. Porque nós sabemos o que tem que fazer, mas não estamos entrando em ação. Nós estamos com dificuldade. As pessoas não estão entendendo o quanto é sério reter o perdão. Guardar aquela faísca. Não vou também. Não quero nem ver a pessoa. Eu trouxe aqui um caso, né? Eu vou falar bem rápido assim. Imagina só. Imagina que eu tenho um abrigo com a minha mãe e eu me ofendo muito com o que ela fez e eu não quero ver ela nem pintada de ouro, e se ela estiver num lugar eu não vou lá mais. Aí aniversário do papai, mamãe vai estar lá, eu vou estar lá? Não, pronto, primeiro evento que eu já não fui. Festa de ano, Natal, mamãe vai estar lá, eu vou estar lá? Não vou também. Quem que está norteando as minhas decisões? É Deus? Não. Aqui entra um princípio de idolatria, onde alguém senta no lugar de Deus na minha vida, onde ele começa a tomar conta das minhas decisões. Muito cuidado com o perdão. Um alerta forte para a gente. Frases de quem acha que perdoou. Quem pode falar? Eu perdoei ele para lá e eu para cá. Eu perdoei, mas não preciso ser amigo. É ele lá e eu cá. Não preciso conviver. Perdoei, mas não tem mais conversa. Qual é o conceito de perdoar, para quem não olhou isso por um profundo assim? É absolver, liberar completamente de qualquer punição, retirar o fardo, rasgar a dívida. E aí eu criei aqui uma fórmula. Eu fico, gente, assim, às vezes nas minhas doideiras, conforme eu vou andando, o que eu vou entendendo, eu fico imaginando, né, como a doutora falou também, o servir. Cara, como é que eu entrego isso para as pessoas? Como que eu faço isso chegar a ter uma consciência a nível dessa pessoa entrar em ação e colocar isso em prática? Como que eu tiro isso de um texto, de uma falácia cultural, onde todo mundo já entendeu, mas não está entrando em ação, e consigo ajudar essas pessoas a entrarem em ação? E aí eu criei essa fórmula. Então o perdão, para você poder entender o perdão, primeiro você precisa entender a precatória, entender o boleto que ficou em aberto, o evento de injustiça, onde você não se sentiu amado, compreendido, respeitado, onde feriram seus limites. É neste lugar que geralmente a gente está aí ofendido, machucado. Depois que você entendeu isso, como eu falei aqui, dei um exemplo da mamãe, juros. Quais são os prejuízos oriundos daquele episódio? Aqui você compila essa conta e rasga essa dívida. Você fala, pronto, deixa eu sair no prejuízo. Você escolhe sair no prejuízo. Você escolhe rasgar aquela dívida depois de compilar toda a história. Por quê? Porque quando você lembra daquele fato, você fala assim, está tudo na conta, já está pago.
eu tomei uma decisão. Então, como saber se uma pessoa perdoou verdadeiramente? Ela consegue falar com a outra pessoa amigavelmente, ou consegue torcer pelo bem da outra pessoa, deseja o sucesso dela. É um bom filtro para a gente entender se de fato perdoou mesmo. Então, você também consegue saber quando você olha para aquela pessoa, olha para aquela situação, não tem uma amnésia, porque ninguém vai ter amnésia, mas você lembra do fato e ele já não dói mais. É um ponto onde você vê uma cicatriz, não é mais uma ferida aberta. Então a decisão está nas nossas mãos. O perdão ele não é movido por sentimento. Basta você, assim como volto a dizer lá na palestra da doutora Michelle, que ela falou aqui agora, né? Tudo começa na mente. Se você decidir perdoar, você vai experimentar algo novo. Não adianta querer ter razão. Entra debaixo do princípio espiritual. Eu vou pular um vídeo que tinha aqui, pelo tempo que a gente tem, tá? E vou direto para essa frase aqui. Quem é ferido fere e quem é curado cura. Você não vive uma cura, você não anda curado, liberto, retendo perdão. Se você ainda tem marcas de ofensa na sua alma, se você ainda tem algo rusgado com alguém, se algo ainda, você percebe que quando você lembra, você... esse negócio... Cuidado. Tenha atenção com isso, tá? Então o perdão ele é unilateral, ele pode ser recíproco ou não. Não crie expectativas que o outro vá compreender, aceitar ou até mesmo te pedir perdão, falar que te perdoa. Não, gente. Isso é com ele. Você não é curado, condicionado ao outro. Você, por entender o princípio, pode colocar ele em prática. E certamente você vai receber aí um alívio no seu coração. Então, o perdão para o meu pai, ele... aqui entra onde eu falei um pouco sobre o gatilho emocional e entender como funciona esse mecanismo. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 12 anos de idade. Meu pai é uma pessoa que é um grande amigo meu, a gente tem um excelente relacionamento, mas sem entender, porque na época eu não entendi, quando ele saiu de casa, me explicou tudo, cuidou do meu coração, falou que papai e mamãe não estavam dando certo mais. Foi uma forma de sair assim, bem explicada até, entre aspas. Mas, se alguém que eu amo muito, não tenho mais convívio com ele no dia a dia, eu sinto falta. Aqui entra um sentimento de abandono. Geralmente, divórcio desencadeia sentimento de abandono no coração dos filhos. A nossa nação, ela vem se deparando com divórcios cada vez maiores. Aí nós vamos reclamar de uma geração mimimi. E não vamos olhar para uma geração que formou a geração mimimi. Nós temos que olhar para a nossa cultura, entender onde nós estamos pisando no tomate. Nós estamos falando aqui em transformação de sociedade, transformação de vida, impacto. Beleza, mas se nós não começarmos a entender o que tem que nos custar um pouquinho mais e ficar mais firme, perseverante, dentro do princípio do Senhor, não tem como esperar uma sociedade boa, legal, maravilhosa. Não tem como. Lindo o projeto, Samuel, né? Lindo o seu projeto, maravilhoso. Que Deus dê graça mesmo para você. Maravilhoso, formação de homens, um dos maiores depredadores da sociedade. As mulheres também têm as parcelas delas aí, mas o homem sim é um ponto e tanto. Então, devido a esse sentimento de abandono, entrou o que, gente? Refém de aceitação. Consegue falar não para alguém? Não, por quê? Se eu falo não para alguém, alguém me deixa. Eu aguento alguém me deixar, sendo que doeu muito? É aqui que entra o gatilho emocional. Se um dia alguém me deixou, doeu demais, ninguém mais sai da minha vida. Aí eu fico refém, não consigo falar não consigo me posicionar. É porque, tá bom, então vamos lá, então eu não queria, mas eu vou assim mesmo. E aí você vai ficando nesse lugar. Esse é um dos gatilhos emocionais que eu trouxe aqui hoje, para vocês entenderem como que a quebra de princípios pode impactar a alma. Se você não entender até mesmo o que você tem que perdoar, você também pode estar vivendo alguns sintomas sem saber. Porque o que você não entende, você vive consequência também sem entendimento.
Então fica atento com isso, dá uma checada aí. Eu acredito que daqui a pouco nós vamos ter um louvor. Deixa Deus falar ao seu coração, tá bom? Caminhando para o final, deixa essa frase aqui para vocês de Robert Miller: perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro, na verdade, era você. Enquanto tiver alguém com o pescoço na sua mão, por onde você for, essa pessoa vai com você. A falta de perdão te faz prisioneiro. Você não quer, mas a pessoa não te larga. Você não quer olhar, não quero, mas você não larga. Isso é a falta de perdão. Quando você solta o pescoço dessa pessoa, você entende que o prisioneiro era você e não era a pessoa. Então eu queria encerrar com essa frase, para vocês poderem não ficar somente com o lado negativo do perdão, mas ter algo positivo. Nós estamos falando aqui de sonhos, de projetos, de histórias de vidas, de deserto. Então o perdão, ele não apaga o passado, mas ele tem o poder de transformar o seu futuro. Muito obrigado a todos aí. Deus abençoe vocês.